Fala galera, belezinha? Sejam bem-vindos ao podcast Pode Advogar, o podcast da advocacia da primeira divisão. Esse episódio de hoje ele é muito especial porque é uma ideia inovadora, que é uma espécie de plantão de dúvidas, um fala que eu te escuto, que é justamente um episódio onde a gente vai dedicar àquelas perguntas que são enviadas por vocês naquelas caixinhas que a gente tem aberto no Instagram. Então, as perguntas que vocês estão mandando, por vezes a gente consegue responder, outras a gente utiliza aqui para ter como base para uma ideia do nosso episódio, mas outras são práticas, algumas são sugestões, algumas dúvidas bem pontuais. Então, nesse episódio de hoje, eu vou pegar e tirar essas dúvidas, eu vou fazer alguns comentários e, assim, várias interações interessantes. A gente tem aqui algumas perguntas práticas, algumas sugestões de temas, então eu vou trazer esse escopo geral e aí conforme a gente for discutindo, assim, você pode estar continuando enviando suas dúvidas, às vezes num outro episódio a gente já vai fazer esse novo apanhado e vai sempre trazendo ali a melhor resposta para vocês, beleza? A primeira pergunta achei muito interessante, uma questão prática, eu vou fazer assim nesse modelo, tá? Eu vou lendo. Então, assim, professor, se esbajude parcial, ou seja, uma penhora de um valor na conta do indivíduo. Empresa desapareceu, juizado especial, sócio também sumiu, como citar? Eu não sei se, em verdade, a pergunta assim é para citar o sócio ou então para achar o sócio. Porque, veja bem, quando a gente estiver falando de trazer a figura do sócio para um processo judicial onde se tem ele como parte a empresa, a gente fala de um instrumento de desconsideração da personalidade jurídica. É uma intervenção de terceiro. Então você vai fazer esse procedimento justamente para fazer com que uma pessoa que não participou do processo, ela passe a integrar, inclusive seja responsabilizada. Então assim, o colega colocou que teve já o cisbajude. Cisbajude parcial quer dizer que teve a apreensão parcial de valor na conta. Se você quer citar o sócio, então você tem que lembrar lá no artigo 319, parágrafo 1º, que ele vai falar que tu podes requisitar auxílio ao judiciário para que busque informações sobre o paradeiro do indivíduo. Então, 319, parágrafo 1º é basal. Agora, se tu estiver ali querendo uma coisa extra, um plus, né, citar, talvez o colega tenha pensado na ideia de intimar ou buscar outras formas de fazer com que se tenha ali o efetivo chamamento desse indivíduo para o processo, você tem a possibilidade de fazer busca de procuração, para ver se tem alguma procuração com o nome dele, e aí encontrando esse patrimônio, você pode pedir a constrição desse patrimônio da qual ele tem a procuração. Então, assim, se eventualmente ele já foi citado e você está querendo só verificar uma questão patrimonial, você pode usar esse recurso. Se não, pelo 319, parágrafo 1º, que também é admitido no juizado especial, tu consegue outras informações, inclusive questão fazendária, para que se possa ter a citação do indivíduo. É só descobrir o paradeiro dele, beleza? Deixa eu ver aqui. Muito obrigado pela pergunta. Continue participando, tá? Prospecção offline. Como chegar em sindicatos e associações? A gente fala um pouquinho disso aqui no curso que está sendo desenvolvido para vocês acerca de prospecção. Então, o que acontece? Tu tens que entender a demanda do seu público. No episódio que a gente trouxe o Dr. Freire, você vai ver que a gente conversou muito sobre essa ideia de como iniciar na parte tributária. Então, se o seu objetivo são associações, sindicatos, tem que entender assim, quais são as demandas daquele público. Interagir, conviver, ter uma particularidade com esse grupo, entender qual é a dor. O seu público, ele sempre está sentindo, ele sempre está sofrendo alguma coisa. Ele tem uma demanda, ele tem uma necessidade. Então, tu precisa entender qual é a dor desse público para você poder trazer a solução para ele. Então, o embate corpo a corpo, quando você tem um objeto ali, é começar a transitar, dialogar com as pessoas daquele meio para entender as necessidades e depois marcar uma reunião e fazer uma proposta. Mais uma também sobre prospecção fora do digital. Qual é a melhor ou mais efetiva forma? Bem, eu gosto muito de trabalhar com a ideia de entender a demanda de quem tu quer como público-alvo. Então, tem que pensar o seguinte, o meu público-alvo é o quê? Quem que é esse público-alvo? Qual é a demanda que ele tem? Quais as possíveis demandas que ele tem? Porque por vezes, assim, por diversas vezes que a gente vê, é que o cliente nem sabe qual é a demanda que eventualmente ele possa ter. Então, delimite o nicho, faça um portfólio de possíveis produtos que podem ser ofertados a ele, e aí nesse caso tu vai ter ali uma captação corpo a corpo mais combativa, né? Fazer uma boa apresentação. O que é um portfólio? É uma pasta de apresentação do seu produto. É a ideia de entender aquelas necessidades e fazer, sobretudo, numa questão preventiva, né? Lembre-se que a advocacia, ela não fica presa, adstrita só à questão judicial. Tu tens ali uma advocacia preventiva, onde você pode fazer instrumentos
que antecipam demandas judiciais ou na própria organização da empresa, né? Então, se você fala de questão tributária, tu vai fazer todo o planejamento tributário de uma empresa. Não é esperada dar ruim, ter um problema que você vai pegar e vai resolver. Então, tu consegue sim fazer uma ideia preventiva, fazer uma apresentação por meio de portfólio, conhecendo o nicho de atuação que tu quer ter ali realmente a prospecção. O juiz pode considerar má-fé da parte autora a ação iniciada com prazo prescricional, imagino que seja assim, já ultrapassado. Veja bem, a prescrição é a ideia do prazo que tu tens para exercer uma pretensão. Então, a prescrição é o prazo. Tudo na vida tem o tempo, e o tempo ele é implacável. Então, a prescrição vai ser aquele prazo para você exercer a sua pretensão, para tu buscar a discussão daquilo em juízo. Então, se tu ingressa com uma ação já prescrita, não necessariamente é um ato de má-fé. Os atos de má-fé têm estipulação específica normativa sobre serem atos que buscam aquizumbar. O que é aquizumbar? É protelar, enrolar, mentir, falsear. Então, isso daqui, de fato, é considerado uma má-fé. Agora, ingressar com uma ação que eventualmente está prescrita, não. Devo tomar cuidados? Sim. Por quê? Se tu ingressa com uma ação com essa pretensão já prescrita, lembra que é uma matéria de ordem pública, o juiz nem precisa ouvir a outra parte, ele pode de ofício entender isso, mas se for suscitado pela outra parte, não pode esquecer que ao fim haverá honorários de sucumbência. E o que são os honorários de sucumbência? É um valor, como regra geral, de 10% a 20% do valor da ação, em que a parte perdedora pagará ao advogado da parte vencedora. Então não se confunde com honorários contratuais. É uma das técnicas que a gente fala sobre avaliação de contrato, porque às vezes o sucumbencial é muito interessante, e aí então aquela demanda que inicialmente tu tem ali uma discussão, um valor que não seja tão atrativo, na sucumbência passa a ser muito interessante. Então fica atento, não vai constituir necessariamente má-fé, tá bom? Posso pedir retroativo da pensão após os 21 anos? Pai ausente apareceu agora. Vamos lá, veja bem, eu só posso exigir algo a partir do momento que ele é determinado. Por quê? Porque qual seria o montante relevante a esses 21 anos para trás que a criança teria direito? Porque o valor dos alimentos ele é voltado para a necessidade da criança e a possibilidade, bem como a razoabilidade, possibilidade do genitor, aqui no caso do pai, né? E a razoabilidade na circunstância entre necessidade, ganho e possibilidade como um todo diante das necessidades. Então eu tenho, para além daquele binômio possibilidade e necessidade, também a razoabilidade. Só que uma vez que eu tenho ali, de fato, uma determinação judicial ou um acordo onde vai se firmar o pagamento de um valor, aí beleza. Quando do não pagamento ele se torna exigível. Agora, se ao longo desse tempo todo jamais se teve uma estipulação, como que eu vou cobrar o retroativo? Porque lembra que o valor dos alimentos, inclusive, eles podem variar, eles podem sofrer revisões, porque o valor de gasto com a criança ele vai alterar da época que era menorzinho à época que ficou mais velho. Então, nesse caso, eu não posso cobrar prestação alimentícia retroativa se não tiver uma estipulação anterior. Agora, bizu de ouro, não confundir com a questão de abandono afetivo e a reparação pelo abandono afetivo, que aí são coisas distintas. Aí, nesse caso, tu consegue buscar uma compensação financeira diante do abandono afetivo. Ninguém é obrigado a amar ninguém, mas o afeto, a ideia de estar participando da constituição do caráter do indivíduo, da construção daquele sujeito na qual você participou para que ele pudesse virar a vida, aí é uma outra discussão. E aí, nesse caso, se tiver com 21 anos, top, ainda está no prazo, arrocha que vai dar certo. Dicas de gestão para o escritório para quem está iniciando. Galera, a gente já conversou até um pouquinho e a gente vai falar bem mais nisso ao longo dos cursos, mas gestão de escritório, eu não sei se a pergunta tu já tens um escritório físico ou não, mas se já tiver, é sempre fazer um controle de passivo, ativo, custo de manutenção. Você tem que entender qual é a dinâmica para tu ficar aberto, a dinâmica que tu vai estar utilizando para captação, quanto tu está investindo para conseguir continuar fazendo essa captação e nunca, jamais perder aquela mão e gastar todo o seu caixa pensando que no mês seguinte haverá um valor que vai entrar que vai cobrir tudo. Sempre fica atento com isso. É importantíssimo que tu tenhas ali uma divisão. Se for só você que está com o escritório, tu vai dividir ali um valor para ti, um valor do escritório e um valor que é referente ali ao custo de manutenção. Esse valor que vai ser destinado ao escritório
escritório é um caixa para emergência, tá? Então, isso é, assim, fundamental para o começo, sobretudo se tu já iniciou com uma estrutura, ter muito cuidado com o quanto que a gente vai investir nesse começo, porque às vezes a gente coloca muito dinheiro, verifica ali uma gestão já de alto valor, bacana, top, do momento, mas sem qualquer plano de angariar cliente, aí é um tiro no pé, beleza? Então, fica atento com essa questão. Um abraço aos meus mentores, Dr. Júnior Borges. Então, um grande abraço para ti aí. Obrigado pelo carinho. É sempre massa ver aqui os nossos ex-alunos, os nossos amigos, né? Hoje os advogados que estão aí, ferinhas do baile arrebentando. Sair da faculdade agora. Pós-graduação ou focar 100% na advocacia? Vamos lá, será que uma exclui a outra? Veja, a pós-graduação vai destinar ali realmente um tempo, mas essa pós-graduação ela vai te ajudar a ter mais especialidade sobre uma temática, uma afinidade. Então uma não vai excluir a outra, muito pelo contrário, uma aproxima da outra. Tu concorda comigo se eu vou contratar alguém que é especialista em determinada matéria? Tu, como consumidor, não se sente mais confortável? Bem, particularmente eu me sinto muito mais confortável quando a pessoa tem essa especialidade. Então, trazer a especialidade para si é trazer ali mais um argumento de autoridade acerca do seu conhecimento sobre a matéria, né? Então, assim, é uma das vias que a gente precisa trabalhar para que a gente possa ter ali essa autoridade, essa aproximação, esse contato mais próximo realmente de fato com a demanda, o conhecimento técnico. A gente já falou bastante disso em alguns episódios sobre a necessidade de continuar estudando. Fundamental, tá? Então uma não exclui a outra. Contratei um software para organizar os processos, mas ainda tenho dúvidas sobre a gestão administrativa. Excelente pergunta essa aqui. Olha, no começo, entendo. Quando eu comecei, vou falar um pouco assim de mim, o processo era físico. Então, aquela ideia de estar com a agenda, anotar na agenda, tinha um calendáriozinho ali na frente que ficava rabiscando, fazia umas anotações. Aí depois eu imprimia ali sobre os processos, data de feedback para o cliente, data de cumprimento de prazo. E aí tinha que organizar porque o processo era físico. Claro que assim, já era uma coisa bem amadora para início, mas eu não tinha como ter fundos para aquela circunstância que de fato me permitisse até essa contratação do software. Então, se você já tem essa possibilidade, parabéns, você já está lá na frente. Então, como fazer essa organização? Você tem que indagar a si mesmo e ao próprio sistema contratado se aquele software atende à necessidade do seu dia a dia. Me explico. O que esse software faz? Tu não colocou aqui o que exatamente ele faz. É só controle de prazo? Ele dá controle de prazo e feedback do andamento para o cliente? Quer dizer, ele remete o push para o cliente? Porque o cliente não é formado em direito. Então, assim, o push para ele, você tem que lembrar que ele pode transmitir o push, que é o andamento do processo, mas você precisa ligar a tecla SAP. Vou até falar que teve um outro colega, o Gabriel Guedes, que falou que adora essa parte da tecla SAP. Então, assim, traduzindo, o push é o andamento processual. O seu cliente não é advogado, então tu precisa traduzir. Volta e meia, não vou mentir não, volta e meia eu me vejo falando, do trânsito em julgado, após o trânsito, né, precluiu. E aí, logo em seguida, eu já ligo o alerta e, opa, peraí, eu tô falando de termo jurídico com quem não tem qualquer obrigação de saber o que significa. Então, ligar a tecla SAP para o cliente. Então, se o seu sistema operacional ele dá informação sobre prazo, então é para ti. Se ele te manda o push, então, ótimo, você está acompanhando, perfeito. É sempre bom que você tenha mesmo. Se ele dá o push para o seu cliente, você tem que pensar em alguma ideia de automatizar também o que significa. Ou então trazer ali algum plano de tempo para você dar uma resposta após disparar esse andamento. Então isso aqui, se for só questão de acompanhamento processual, ok, tome muito cuidado, porque se tu não fizer uma programação correta, pode acabar vindo na sua agenda o último dia do prazo, porque tem alguns programas que já agendam para o último dia do prazo e tem processos que vão demandar mais tempo. Então fique atento com relação a isso. Minha sugestão, coloque ali no seu sistema sempre a facilidade para o link de audiência, ou então colocar um relatório do que foi feito naquele processo, que aí quando disparar, vai encaminhar exatamente a fase e você já pode, alguns programas já pode colocar algumas considerações prévias. Por exemplo, concluso. Concluso quer dizer que está na mão para o juiz julgar. E você está traduzindo para o seu cliente isso, né? Então você não vai colocar tá na mão, às vezes até coloca, enfim, mas a ideia prezado cliente, informamos que o seu processo está concluído, ou seja, agora está para o juízo determinar a sentença, entendeu? Então, assim, está para o juízo julgar o processo. Esperamos que em breve tenhamos uma resposta, entendeu? Então você pode fazer assim também. Nada a perguntar, somente agradecer, grandes ensinamentos. Valeu, galera, é isso aí. Uma dica para quem está terminando o direito aos 40 anos e quer advogar. Como entrar na área? Veja bem, aqui tu tens que saber que
A pessoa que tem mais idade, ela apresenta muito mais segurança do que uma galera nova. Ah, professor, mas isso é um absurdo, é discriminatório. Gente, isso daqui é vida real. Tu vai dar uma olhada, tem advogados que têm uma aparência muito jovem. E aí você, coloca assim, ó, coloca na figura do cliente. Você consumidor, você cliente, tu vais contratar ali um camarada só pela imagem, tá? Sem olhar o currículo. Tu viu ali um cara mais novo e um outro com uma aparência mais velha, né? Um outro um indivíduo, uma guria que já tem uma aparência já de pessoa mais madura, 40 anos, como é o caso. Qual dos dois, sem abrir a boca, vai te transmitir mais segurança? É óbvio que a idade, ela traz consigo sabedoria. Então, a pessoa mais velha, quando ela vai se jogar no mercado, ela tem esse ponto positivo, que é a ideia de não ter que necessariamente provar a competência. E, infelizmente, gente, na vida real, o jovem, ele passa por isso. Eu falo assim, por mim, quando eu entrei na sala a primeira vez, eu tava com 22 anos, não, 21 anos. Foi a primeira vez que eu entrei na vida em sala. Então, assim, para dar uma aula. É claro que eu tinha alunos que eram muito mais velhos que eu, alunos da minha idade. Então, notadamente, haviam ali alguns gatilhos para tentar me testar, de tentar me provocar. A mesma coisa com a advocacia. Eu já contei alguns casos engraçados aqui, mas na advocacia foi de igual forma, né? As pessoas precisavam necessariamente que eu desse um respaldo. E aí, logo, com o tempo, conforme vai agariando o cliente, tu vai conseguindo ali que outras pessoas comentem sobre o seu trabalho. Então, a indicação já chega para ti como o advogado fera, um advogado bom. Então, nesse caso, ó, a idade não é um empecilho, tá bom? Como entrar na área? Beleza. Tá, então vamos pensar, vou dividir a sua pergunta em dois tópicos. A ideia do advogado de 40 anos que quer iniciar e como entrar. Eu gosto muito de uma coisa que quando eu iniciei, ninguém me explicou, realmente não tinha esse conhecimento. A OAB, ela é uma porta de entrada para sua network como um todo, sua network profissional. Então, assim, onde que estão ali campos de network, de fazer contatos? A OAB, a sua família, o meio que você vai. Então, assim, a partir do momento que tu define qual nicho que tu quer, eu quero estudar sobre isso. Começa a conversar com as pessoas, dialogar com as pessoas do seu meio. Não é para ser o chatão do jantar, tá lá o jantar da sua esposa, tu fala, eu sou advogado, viu, galera? Não. Já disse isso, no curso a gente também fala sobre isso, que é a ideia de, bem, os assuntos, eles vão interagir com o que está acontecendo no contexto atual. Se for da sua expertise, já lança uma ponta, sabe? Uma ideia de algum comentário sobre o assunto, para que as pessoas naturalmente entendam que você é um advogado e que conforme tu vais falando, entenda que tu tens ali não só a ideia da OAB e a capacidade para advogar, mas também tem expertise sobre aquela temática. Todo mundo tem problema. E às vezes as pessoas que não sabem que tem problema, tu podes antecipar esse problema com a solução ou falar que existem possibilidades que ela sequer saiba. Então isso aqui é um ponto importante, tá? Essa ideia de saber transitar no meio. Vou falar um exemplo que ontem eu estava num jantar. E nesse jantar as pessoas estavam tomando vinho, conversando de algumas coisas. Inevitavelmente eu pensei, jantar à noite? Falei, olha galera, toma cuidado com o blitz. Por quê? Eu falei, olha, porque lá no escritório, volta e meia, alguém perde a carteira e a gente acaba tendo de fazer uma diligência ali à noite. Tu é advogado? Sou. Então já tô antecipando para não ter problema. Tomara que não precise dessa coordenação do escritório. Tá vendo? Foi um papo difícil? Não. Foi uma coisa natural. Ao final desse jantar, duas pessoas entraram em contato e falaram assim, pô, você trabalha com mais o quê? E tinham outros advogados na mesa. Então, saber vender a sua ideia, é o tom, é a fala, é a postura, é o jeito, é a forma, isso tudo vai te ajudar. Claro, hoje, graças a Deus, a gente tem um escritório estruturado por coordenações. Então, se você trabalha no criminal, você não vai chegar assim, olha, se for preso, me contrata, né? Não, em algum momento vai ter algum assunto, você consegue introduzir alguma temática. Então, saber dialogar nos meios e saber trazer a sua figura de autoridade sobre determinada temática sem ser arrogante, ou presunçoso, ou então chato, tá bom? Não seja chato, é um ponto importante. Eu tô ansiosa pelo curso de prática penal. O professor Eduardo já tá elaborando isso daí, as gravações estão aceleradas, tá ficando fera demais. Questão, assim, bacana que ele tá fazendo, tá massa, massa mesmo. Ouvi falar sobre acabar com o curso de direito. É uma pauta do governo? Não, 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 galera, vamos lá. Aqui não, de forma alguma, até porque o advogado, ele é essencial à justiça. Eu costumo falar muito em júri, né? Eu ainda faço júri, eu adoro fazer tribunal do júri, e basicamente eu falo que o advogado é tão importante que sem a defesa não dá nem para condenar.
O pessoal fala muito, mas o juiz julga, o promotor acusa, e o advogado? Sem o advogado não tem julgamento. Sem o advogado não tem nem como condenar. Então, toda vez que alguém pegar e falar da questão da importância dos outros e das entidades, não esqueça que sem um advogado, sem uma defesa, sequer pode haver uma condenação. Então, é extremamente importante. Então, extinção do curso de direito, muito difícil, assim. Na verdade, não, é impossível, porque realmente precisa. É essencial a justiça, né? Se você estiver falando sobre algum tipo de precarização ou alguma outra coisa nesse sentido, aí talvez seria uma pauta própria para a gente falar sobre cursos de direito. E aí, como os três são professores, talvez seria interessante para a gente poder dialogar sobre o tema. Mas se você curtiu, deixa aí que a gente vai estar acompanhando. Quais são as regras que você utiliza para a precificação dos honorários? Esse aqui eu vou até agradecer agora, porque foi uma pergunta agora que subiu, massa demais. Vamos lá, quais são as regras de precificação? Falar um pouquinho mais. Também é uma matéria que a gente já falou algumas vezes e é sempre bom falar, tem técnicas de cobrança, como fazer um contrato, enfim, as taxas de manutenção. Mas vamos começar do começo? Vamos lá. Professor, eu estou iniciando hoje. Eu não sei por onde começar, eu não sei o valor do meu preço. Não sei. Como que eu faço? Tem alguma métrica? Entenda. Tu tens o seu cliente e ele está disposto a pagar determinado montante. Tu tens você, que às vezes está buscando ali a sobrevivência, e tu tem parâmetros para fazer esse diálogo. A tabela da ordem, ela é um instrumento que cada OAB tem, obviamente ali dentro da sua seccional existem disposições que vão ser de acordo com o público, e ela disponibiliza isso no site, ela vai estar identificada ali com valores de referência. E eu vou pegar um caso prático para ti, tá? Uma diligência em delegacia, por exemplo. A diligência em delegacia, ela é constituída por um montante que a tabela da ordem coloca, mas pergunte a si mesmo, quanto custa para tu sair da sua casa para ir numa delegacia no início do dia, 8 horas da manhã, 1 hora da tarde e meia-noite, 2 horas da manhã? Você entende que se o seu valor for igual, você está não valorizando uma coisa imprescindível, que é o seu tempo. E é o seu tempo, é o seu descanso. Então, tem coisas que elas necessariamente demandam um valor a mais. Enquanto outras você pode dialogar com relação à tabela da ordem. Então, você consegue demonstrar qual que é o valor cobrado, fazer um plano de pagamento para o seu cliente. Você é contra aquele parcelamento Casas Bahia? Não, de forma alguma. Veja, antes da advocacia de sucesso, eu também passei por uma advocacia de sobrevivência. É muita arrogância pegar e falar que você já vai começar grandão, gigantesco. Não, você começa de um começo e cada um entende a sua necessidade. A gente tem que colocar na cabeça que existe um indivíduo do outro lado lá que às vezes ele está lutando para sobreviver. Então ele foi lá e dividiu os honorários em 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes, porque ele precisava daquele valor. Claro, quando você faz uma flexibilização na forma do pagamento, não reduza seu preço, porque se tu já está flexibilizando, ele já vai vir picado. Entenda que esse cliente daqui a pouco ele pode te dar um problema lá na frente de não pagar, mas assim, quando tu tens uma necessidade de sobrevivência, qualquer dica, qualquer conselho que tu tiver, assim, de uma pessoa que está falando, não pode, entenda, ela não está levando em consideração a sua necessidade, tá? Então, não esqueça disso, a sua necessidade é importante. Depois que tu ganhou o volume, aí a coisa muda de figura, porque tu já vai pensar assim, o meu tempo para poder fazer esse processo, essa demanda. Quanto que sai de tempo para que eu possa utilizar? Claro, isso já pode começar, tá? Independente de ser no começo ou já avançado, se você ainda está fazendo essa prática, errando, e tu já tens ali um tempo de caminhada, tá na hora de mudar isso para ontem, que é o quê? Divida por fase o processo. Tu tem ali uma fase de conhecimento, tem segunda instância, tu tem tribunais superiores, cada um vai demandar de ti um tempo, uma forma, uma prática, uma atuação específica. Então, divida o seu preço por fase, por etapas, né? Eu acho assim que isso é imprescindível. No criminal, embora o Eduardo não esteja aqui, eu já vou falar uma coisa para vocês. Você vai falar um valor de um tribunal do júri, a primeira fase tem que ser cara. Porque se você já coloca preço fechado, que já incluindo ali a sua segunda fase, não tem problema também. Mas, veja, qual é a percepção do cliente quando você já coloca um preço fechado como um todo? Ele vai falar, eu acho que o advogado vai querer que vá para a segunda fase. Então, se você coloca ali um preço só na primeira fase, você tem que colocar, olha, o meu preço para a primeira fase é tanto, meu preço para a primeira e segunda fase é tanto. Se eu te absolver na primeira fase, eu tenho um bônus no êxito de tanto. Professor, eu nunca pensei nisso. Eu sei que
parece bobo para alguns, mas por vezes o óbvio precisa ser dito. O êxito sobre a demanda também é um estímulo para que o advogado ganhe aquele processo. Então, isso daí você pode colocar um êxito grande, um êxito importante, que tu realmente ali demonstre pro seu cliente que, olha, eu quero isso desde o primeiro momento. Eu não quero que tu vá pro júri, mas se vier, eu vou fazer um preço assim. Mas eu quero te absolver aqui, na primeira fase. Então, isso daqui é uma recompensa pelo seu excelente trabalho. Ok? Então, isso é uma forma interessante para você precificar. E cada área vai ter suas particularidades, conseguir uma liminar, se eventualmente é uma demanda de alimentos que vai exigir de ti uma outra perspectiva, uma outra pegada. Isso aqui foi no direct, ficou grande, não ficou nem em caixinha, não. Professor, tese de processo civil, prescrição, como suscitar em execução? Galera, temática interessantíssima, muito boa pergunta também, vou já agradecer agora. Veja, vamos lá. Prescrição, tempo, ele é implacável. Então não tem papo. O tempo ele é sempre implacável. Na parte de execução, quando você já está cobrando, o artigo 921, ele vai dizer o seguinte, olha, você tem um prazo para exercer a sua pretensão para você entrar com a ação e tu tens um prazo que vai acontecer ao longo do processo. Este artigo 921, eu imagino que a dúvida suscitada pela colega aqui seja a prescrição intercorrente. Vai falar o seguinte, olha, se você tentou encontrar patrimônio, não conseguiu encontrar patrimônio, o cara foi lá, empregou, não achou patrimônio, como é que começa a contagem dessa prescrição? Veja, ela começa a contar da data do resultado negativo. Então, comumente o que acontece? O juiz verifica que o resultado é negativo, ele intima a parte para se manifestar, não intimando sobre novos requerimentos, ele já suspende o processo por 1 ano e depois toca o prazo prescricional. Esse prazo prescricional é chamado de prescrição intercorrente porque ela acontece ao longo do processo. Então, acontece ao longo do processo e eu tenho que utilizar a referência do direito material. Então, qual é o prazo? Cobrança de honorários. Então, vai ser 5 anos. Então, suspendeu, na suspensão não vai contar, mas quando do retorno, aí você vai contar 5 anos para prescrição intercorrente. Beleza? Professor, a parte perdeu o prazo do 240. Posso alegar a prescrição? Tá. É uma pergunta bem específica, mas tudo bem, é para isso mesmo o plantão. O que acontece? Na citação, você vai dar uma olhadinha que a prescrição, ela realmente pode ter aqui uma tese jurídica massa, que funciona o seguinte. Você pede para citar a parte, ela, enfim, foi citada, tal, ou não foi citada. Se ela foi citada, veja, vai zerar aquele prazo prescricional, a gente chama de interrupção, e aí vai voltar a contar, vai começar do zero de novo, porque aquilo ali é um marco interruptivo, vai zerar. Então, o 240 vai falar da citação, e a citação, então, quando se efetiva a citação, ou seja, que a pessoa fica sabendo que existe um processo contra ela, volta para a data da proposição da ação, registro de distribuição, no caso, e aí, então, zera esse prazo prescricional. O que eu imagino que o colega está falando é a questão de, se não for feita a citação, quando há desrespeito por parte do autor, vou tentar ligar a tecla SAP, porque o assunto é muito técnico. Então aqui, a parte não conseguiu atingir a finalidade da citação. Então não consegui alcançar a citação. E aí, nesse caso, eu sou intimado pelo juiz para dar andamento no processo. Se eu perder esse prazo, não estará sendo submetido ao efeito do caput, ou seja, do começo do artigo que diz que a citação interrompe o prazo, ou seja, zero prazo. Então, traduzindo de novo da forma mais fácil possível. Se eu der um zig, se eu perdi aquele prazo para tentar achar a pessoa, eu estou enrolando ali, perdi o prazo, eu agi, deixei correr solto o processo. Vai ocorrer ali a hipótese de interrupção da prescrição? Não, porque o código diz que a parte, ela tem que agir para dar andamento no processo. Se tu for intimado para buscar ali outros meios para citar a outra parte e tu perdeu esse prazo, não vai interromper o processo, beleza? Então isso aqui é importante. A desídia, ela não pode ser utilizada para valorar o processo, bacana? Mas aí já vou deixar já a dica já para a galera aqui psicopata da prescrição. Você pode fazer uma notificação judicial que também serve como marco interruptivo, beleza? Se não me falha a memória, artigo 202 do Código Civil. Professor, estou trabalhando na Defensoria Pública. Deve ser estágio. Estou trabalhando na Defensoria Pública. Alguma dica? Várias.
várias dicas aqui. A primeira é, aproveite o máximo possível desse estágio. Pode ser também que seja trabalho, não sei, que esteja concursado. Se for pela Defensoria Pública, eu vou ficar ainda mais orgulhoso, sobretudo porque é ex-aluno. Então, parabéns, demais. Eu adoro quando vocês estão... Todos nós, né? É a maior alegria de professor é ver você brilhando, sem dúvida, tá? É isso que é o nosso objetivo. Bem, se for estágio, sugue tudo que tu puder. Porque a Defensoria Pública, ela tem uma quantidade de demanda absurda. A minha única dica seria tratar com maior proximidade os casos para você aprender desde esse primeiro momento como é a tratativa do cliente. Porque o cliente, ele chega com uma angústia, ele chega com uma dor. Então, ali na Defensoria Pública, se tu tiver a oportunidade de entender essa dor, participar dessa dor, para você até conseguir utilizar isso na sua advocacia prática, é excelente. Se for como defensor, poxa, que orgulho de ti, sabe? A Defensoria Pública ela já tem toda uma estrutura pronta, né? Que vai te auxiliar na formação, aprenda com os demais defensores, busque um diferencial. Eu sempre gosto de falar desse amigo, o Dr. Tiago, é um grande amigo defensor, que ele é muito bom. Eu sempre falo disso, o cara é excelente. Então, assim, com certeza, dentro da instrução dele, teve ali a questão dessa troca de experiências, reconhecer, aprender com os erros. Muito bacana. Agora, pode ser que tu também, como tu não especificaste, pode ser que tu seja um jovem advogado que acabou de entrar na defensoria para auxiliar de forma ativa. Então, a dica de, obviamente, aprender com a experiência, entender a dinâmica, entender a dor do cliente, peticionar, auxiliar, isso aqui tudo vai te deixar mais forte para sua advocacia particular. Então, assim, é um excelente meio para você aprender bastante. Eu depois, inclusive, vou até conversar aqui com esse aluno para verificar se realmente qual foi o contexto. Mas, muito bacana a sua dúvida, show demais, viu? Excelente, gostei mesmo. Esse aqui mandou um meme. Tá, mandou um meme. Vou colocar mais. Eu vou responder esse aqui rapidão e outra, tá, Henricão? Vamos lá. Professor, estou trabalhando para um cliente criminal. Tenho certos medos. Aí mandou aqui um meme que é assim: você perdeu o prazo daquele cliente traficante. Quer passar no escritório? Vem logo comigo. Aí é a morte, né? Então é um memezinho. Bem, galera, entenda. É uma relação delicada com relação a cliente como um todo, tá? Eu sempre costumo dizer que a única vez que eu me senti com medo de uma demanda judicial como todo, não foi criminal, foi de família, que envolvia um valor enorme, era um divórcio, eu tive que ir para outro estado e o povo lá, tudo resolvia de outra forma, eu me senti intimidado, mas mesmo assim o processo ele chegou ao seu fim, tô vivo, então quer dizer que deu certo, né? E eu sei que hoje em dia a gente tem esse temor e tal, então vamos a algumas regras aqui iniciais, tá? O cliente ele te procura porque ele tem uma demanda, ele tem uma necessidade. E você tem que ser honesto desde o primeiro momento. Então, se tu agir com lisura, de forma correta, não prometer resultado, dar uma resposta, um feedback de acordo com a demanda dele, isso daqui já vai te antecipar bastante os problemas. Perder prazo pode ser pequenas causas, pode ser grandes causas. Entende que isso não pode fazer parte da sua rotina, tá? Professor, mas... Entenda, isso não pode fazer parte da sua rotina. Se acontecer uma excepcionalidade, alguma coisa horrorosa, você precisa entender as responsabilidades que tu assumiu. Então, assim, perder prazo não pode ser a sua realidade, de forma alguma, tá? O cliente, você precisa ter uma relação clara, objetiva, você não precisa ser amigo do seu cliente, você precisa ser profissional. Claro, existem circunstâncias que você acaba se aproximando. Eu tenho amigos que hoje que são hoje meus amigos, mas foram clientes no passado. Eu tenho clientes que começaram com ação de família e hoje eu guardo com ele uma relação de amizade. Então, assim, realmente eu tenho um carinho que excedeu, mas por quê? Foram anos de luta. A gente teve embate no começo e foram anos de luta e ao final a gente conseguiu sucesso na demanda dele. E tem outras demandas que tu não logra êxito, mas o cliente sabe que tu lutou por ele. O tribunal do júri, você acha que é sempre a procedência? É mentira quem fala que é sempre resultado positivo. Claro que não. Agora, dar o seu melhor não depende de ninguém, depende só de você. Então, faça sempre isso, tá? Você tá entrando numa demanda delicada, se comprometa a dar o seu melhor. E o seu melhor é fazer o melhor que tu pode, se preparar da melhor forma, não perder prazo de forma alguma. E aí, esse medo bobo aqui, obviamente, ele vai deixar de existir. Beleza? Esse aqui é legal. A gente já até falou, o doutor... Vou falar um pouco desse caso que o doutor Rodrigo Bernardes me conheceu na época, o Instagram dele é Rodrigo B3ADV. Ele me conheceu pela internet, pelas minhas aulas online, depois acabou buscando auxílio ali para a questão da OAB, e aí
quase sendo um mentor prático. Hoje é um advogado, ele atua, já começou a ter ali a sua expertise na docência, quem me indagou sobre a docência, e aí vem justamente uma pergunta sobre docência e advocacia. Acho que a gente já até conversou em um episódio sobre isso, mas é possível, extremamente possível, coadunar os dois interesses, que você tem ali, de fato, ali uma proximidade com os dois. A docência vai te auxiliar, ela vai te deixar com uma expertise ainda maior. Toda sala de aula, todo momento é um desafio. Toda aula é uma sustentação oral, toda turma nova é um desafio, e você vai se desafiando, você vai aprimorando. Então, assim, essa daqui é o meu cerne. Eu realmente sou mais voltado para essa ideia de continuar estudando sempre do que simplesmente achar que a experiência vai te responder tudo. Não acredito que seja essa a realidade. Por vezes a gente precisa sim se especializar, e a sala de aula ela te dá a possibilidade. Lembrando que a gente tem responsabilidade com os nossos alunos. Decisão que determinou a emenda inicial. Irei apelar. Minha dúvida é, recurso de apelação deve ser feito normalmente, intimando a parte para querendo apresentar contra-razões, ou tem alguma especialidade? Se puder responder, vou agradecer. Olha, eu tô gravando um episódio, vou até mandar áudio, gravando um episódio agora respondendo a sua dúvida, tá? Mas eu vou também depois digitar aqui pra ti, pra você ter ali um bizu pra facilitar, tá? Porque aí vai te ajudar. Mas eu vou te responder com base nesse episódio. O que a colega tá falando, a advogada também, é uma decisão de emenda. A decisão de emenda A inicial, falando que, por exemplo, alguma coisa do processo está faltando, não está preenchido algum dos requisitos, ou o juiz entende que ali não seria cabível aquela circunstância, essa decisão, ela não tem um recurso específico próprio determinado para ela. Tá bom? Quer dizer que o artigo 1015, o agravo de instrumento, diz que das decisões interlocutórias, aí vem um rol, aí se você quiser emplacar, tem que utilizar a tese do rol taxativo mitigado, porque cada decisão judicial tem um recurso cabível. Então, se for só a decisão, eu te adianto, ela, em tese, já não tem um recurso próprio, você teria que utilizar um agravo de instrumento, mas falando sobre essa ideia de um rol taxativo mitigado, falar que existe uma urgência, uma celeridade, um proveito da demanda, ou que a decisão ela realmente é incongruente. Agora, digamos que não foi uma decisão. Foi uma extinção do processo porque tu não cumpristes uma emenda que tu não concorda. E tá tudo bem, você pode não concordar com a decisão de emenda. Tá tudo certo. Neste caso, se for sentença, aí é uma apelação. Lembre-se, processo civil, procedimento comum ordinário, falou sentença, é apelação. É sentença no cumprimento de sentença, apelação. Sentença na execução, apelação. Você não tem que discutir. É simples, falou sentença, é apelação. Essa apelação, ela é protocolada na primeira instância, e aí o juiz vai intimar a outra parte para contrarrazoar e depois sobe para a segunda instância, e ali você vai ter a apreciação daquele recurso de apelação, tranquilo? Qual que é o bizu? Excelente pergunta. Isso aqui cai muito em prova, inclusive. Quando tu tens ali um indeferimento da inicial, artigo 330, nestes casos, o 330 ele vai ter uma peculiaridade, que o indeferimento, a improcedência liminar da ação, ou então o 485, que vai falar ali sobre a questão da extinção do feito sem resolução do mérito, tu deves lembrar que a apelação ela vai ter um efeitozinho ali, que é o seguinte: tu vai dar o prazo para o juiz de 5 dias para ele poder voltar atrás. Porque às vezes, imagina, a quantidade de demanda, o juízo falou que tu não pagou custas, mas tu pagou custas, e ele foi lá e extinguiu o processo. Então, nesse caso, tu vais fazer a apelação, normalzinho, no curso de processo civil, que a gente vai lançar também em breve, primeiro o de penal, depois o de processo civil. Eu vou te explicar passo a passo de como fazer essa peça na parte recursal. Mas de pronto, entenda que logo no comecinho você vai informar ao juiz que existe aquela circunstância especial e aí você vai dar para ele o prazo de 5 dias para ele querendo voltar atrás. É o que a gente chama de efeito regressivo ou de retratação, beleza? Show? Bem, galera, para não ficar um monólogo aqui, né? Já gravei um monte de perguntas. Se você gostou desse quadro, deixe seus comentários, vai dando esse feedback pra gente, porque é muito legal interagir com vocês. A gente gosta demais das perguntas, do apoio. Tamo junto. Hoje eu evitei falar aqui os nomes, mas eu quero agradecer Joyce, Lorena, Nayara, Elaine, Eduardo, Luiz, Gabriel. Então, todos vocês que mandaram, também teve o pessoal que mandou na caixinha de perguntas. Raquel, Vitória e dentre vários outros que eu posso estar deixando aqui agora de mencionar, mas eu agradeço assim, de coração. Para nós, isso aqui é o importante, é essa troca, é esse papo, é esse diálogo, se a gente puder
trazer alguma coisa proveitosa para vocês, a gente agradece demais. Se você curtiu, deixa aqui o seu like, se inscreve, compartilha, segue a gente nas redes sociais, também tem os links aqui sobre as nossas redes sociais. Quero agradecer mais uma vez aqui aos nossos patrocinadores, Açaí Puríssimo, tamo junto, Makes, dá ali uma ajustada ali, manda um produtinho aí que eu tô me sentindo velho, eu quero dar um renew aqui, rejuvenescer aqui a imagem, manda um produtinho aí de novo, que eu quero dar uma maquiada aqui na chapa, viu? Galera, brincadeiras à parte, então deixando um abraço, agradecer aqui Henricão, o Eduardo, o Leonardo, tamo junto e até o próximo episódio.